exatos... Vou contar nos dedos aqui para ser exato. Há exatos 1 ano e 7 meses atrás, irmãos, eu trabalhava numa empresa em que eu olhei para Deus e falei, me tira daqui. Então, eu coloquei nas mãos de Deus e falei, mas eu não vou fazer nada de errado, o Senhor tem que me tirar. Como? Eu não sei, mas está na tua mão. Então, o Senhor me tirou daquele lugar. Sem até mesmo o dono querer. O dono não queria que eu fosse para a rua. Mas então eu fui, e o dono me fez uma outra proposta. Eu não, pensei assim, Deus me tirou, tá aí o sinal. Essa é a diferença, irmãos, pedir um sinal para Deus e segui-lo. Não pedir mais um, Senhor, mas eu não estou entendendo, então abre o teu olho, porque tu não está entendendo, porque tu não quer. Então eu entrei numa empresa, irmãos, que eu não sabia que existia, nunca eu tinha ouvido falar, não sabia onde era, e nunca deixei currículo. E lá também não trabalhava ninguém que eu conhecia. Então o Senhor ali começou a mover, irmãos, e eu entrei naquele lugar. E eu não vou me esquecer, porque eu saí deste lugar que eu trabalhava, não fiquei uma semana desempregado. Eu me lembro que eu comentei com o pastor, saí lá do lugar. E o pai, e agora como é que vai ser? Jesus, vamos lá. Se eu tiver que passar fome, eu vou passar porque dá vontade dele. Então, com a fé que Deus ia me atender. Então o Senhor ali me abençoou com um emprego, em que eu entrei ganhando R$700 por mês, irmãos. Irmãos, o que eu aprendo daqui, o que eu aprendo que eu tenho que ser fiel, que Deus só vai ser fiel comigo na medida que eu for com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, irmãos, se tu não dá atenção para o Espírito Santo, se tu não cria uma intimidade com o Espírito Santo, se o teu grau de atenção é assim, podendo ser grande, se o teu grau de intimidade também é pequeno, a atenção que Deus vai te dar quando tu clamar é da mesma medida que tu dá para Ele. Então, com tudo que eu aprendo neste ministério, em que eu devo ser fiel, de que eu devo negar a mim mesmo, e que eu devo ser fiel com todos os mandamentos, embora seja difícil, mas que eu tenho que vir todos os meses aqui e botar o meu dízimo aqui dentro. Não por obrigação, porque no momento que eu botar um dízimo aqui com obrigação, para Deus não vai valer de nada. Então no momento que eu vim de coração e obedecer a Deus, porque Ele manda aqui que eu tenho que dizimar e que eu tenho que ser fiel a Ele, e eu vim aqui botar, irmãos, por eu fazer isso todos os meses, irmãos, eu sentei isso tudo, ter uma grande concorrência, ter gerentes experientes conversando com o meu patrão. Hoje eu pego o meu contra-cheque, irmãos. Não é para somente honra e glória a Deus, irmãos. Amém. Mas hoje eu pego o meu contra-cheque, irmãos, e é 1.700, não é 700. Aleluia. E vem mais um vale alimentação de R$200, irmãos. Então, sendo fiel a Deus e obedecendo, muitas vezes a minha natureza querendo falar mais alto e dizendo sim, que não é para fazer, mas eu sendo fiel a Deus, Ele vai lá e me honra, irmãos. E não honra só a mim, honra a minha casa e a minha família. Então o testemunho que eu tenho para dar é esse, irmãos. Sentei isso tudo com uma concorrência, eu sendo fiel a Deus, irmãos, Ele está sendo fiel comigo. Amém. E Ele tem me abençoado cada vez mais. Amém? Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Bom, eu tenho um testemunho assim que eu não vou contar ele inteiro, porque senão eu vou começar a chorar, não vou conseguir, tá? Assim, eu sou uma pessoa que eu amo servir a Deus. É tudo que eu tenho,
não tem explicação para definir a nossa dança, o teatro, o louvor, não tem explicação para servir esse Deus. Mas tem dias na vida da gente que a gente se sente fraco, não ora quando acorda, não ora quando almoça, não ora, simplesmente não ora. E para isso, pra gente pode passar despercebido, mas para Deus não passa. Porque às vezes eu escuto até de mim mesma, hoje eu não tô afim de ir na igreja. E se Deus disser pra minha filha, hoje eu não tô afim de te abençoar, hoje eu não tô afim de te livrar de algum acidente, de algum assalto. E aí como é que fica? Então essa noite eu tive um sonho que eu jamais falei em voz alta, jamais falei pra ninguém, mas Deus resumiu numa noite a minha vida inteira. Que eu sempre sonhei pra mim, Deus resumiu. E quando eu acordei orando, coisa que eu não fazia há muito tempo. Aí Deus disse pra mim, é agora que tu lembra de mim, né? Quando eu resumi a tua vida como tu queria. É aí que a gente vê que Deus conhece o coração da gente, porque eu jamais falei isso pra ninguém, nem mesmo pra Deus. Eu tinha aquilo dentro do meu coração, mas eu vi aquilo como uma coisa impossível. Foi hoje que eu vi que eu sirvo um Deus do impossível. Aleluia. No dia que o pastor Hélio esteve aqui, eu estava ali no canto, atrás do balcão, e eu disse assim no meu pensamento, Deus, a única coisa que eu queria agora era te abraçar e dizer o quanto eu te amo, mas eu falei em pensamento. E quando o pastor Hélio estava pregando, ele fez a volta lá no balcão e disse assim pra mim, que a única coisa que Deus queria agora era me dar um abraço e dizer o quanto ele me amava. Glória a Deus, aleluia. Aquilo ali pra mim foi tudo, porque sempre quando alguém me pergunta, por que cristã, Jéssica? Tu podia ser tudo, de tudo um pouco. As gurias perguntam pra mim, Jéssica, eu fosse parar dentro da igreja. Eu digo assim, cara, eu tô na igreja não é por causa do Deus de amor, nem do Deus de justiça, é por causa do Deus do impossível. Eu sempre procurei fazer o impossível, mas eu nunca percebi que eu não ia poder fazer isso. E eu conheci um Deus que fez tanta coisa durante esse tempo. As pessoas falam de ver milagre, de fazer a pessoa falar, de fazer enxergar, mas, gente, o milagre que a gente tem aqui dentro, jovens que podiam estar no mundo, jovens que podiam ter perdido tudo, estão aqui dentro, simplesmente por amor, sabe? Não precisa dar nada em troca, porque aqui tu tem o amor de Deus, que é a coisa mais linda que eu já vi. O amor daquele que te perdoa, mesmo quando tu não vem no culto porque tu quer ficar olhando a novela. Aquele que tu vira as costas pra ele. Porque quem tá aqui no altar, não é porque tá aqui no altar que é melhor que vocês que estão no banco, não, jamais. Amém. Porque quem tá aqui, você tá vendo a carne, Deus vê o espírito, Deus vê a alma, vê o coração. E se não estiver adorando a Ele, espírito e verdade, Ele põe a sua mão sim, eu sei por mim. Porque tu pode ter tudo numa hora e pode ter nada na outra. Porque Deus sabe de todas as coisas. Pessoas que eu nunca pensei em ver dentro da igreja, os meninos lá da água, que hoje aqui, pra mim, pra muitos pode parecer só mais um, pra mim não. Aleluia. A minha mãe disse que vocês são famosos lá na minha casa, que eu vivo falando de um e de outro, mas assim, não é que seja pra falar, mas eu me orgulho do Deus que eu sirvo. Me orgulho Glória a mesmo. Deus, E é só por aleluia. isso que eu tô aqui dentro, não é porque eu gosto de dançar, porque eu gosto de cantar. Na palavra diz que a gente não tem que olhar o homem, mas sim olhar para Deus, porque o homem pode ser falho. Um dia o nosso pastor pode ter falhado, mas eles são humanos, gente. Eles são como nós. Se Deus não nos perdoasse todos os dias, a gente já não estaria mais aqui. Não estaria mesmo. Aí a gente olha pro irmão, mas tu fez isso, é errado. Mas e aí, tá julgando ele porque o pecado dele é diferente do teu? Porque afinal tu também é pecador, entendeu? Tu não pode ter cometido o erro dele hoje, mas tu cometeu outro, entendeu? Então é fácil a gente julgar o irmão. É fácil também a gente ficar com raiva do irmão. Mas raiva não provém de Deus. Amém. Uma pessoa que eu admiro muito hoje é a Jo. Porque tem horas que eu digo assim, se fosse a Jo que eu conhecia um tempo atrás, gente, eu digo, admiro muito ela, porque ela sim me mostrou o que é domínio próprio. Ela me ensinou isso. E hoje eu sei que para ser cristão não é fácil. A gente sabe que não é fácil porque tu tem que, assim, mostrar a diferença mesmo. Não é aqui dentro, porque no mundo é difícil. É difícil a gente ver, hoje em dia, a gente vê tanta gente se perdendo por coisa tão pequena. Tanta gente saiu da igreja, a gente olha as fotos antigas, tantos membros, que a gente olhava dentro da igreja, buscava o Espírito Santo, que simplesmente caiu por causa de uma fofoca, por causa de uma intriga.
Eu não quero isso pra mim, não quero mesmo. Então, por isso que eu digo pra vocês hoje a gente dançou essa música que diz, Pai, eu confiarei. E quando eu acordei hoje, eu disse assim pra Deus, Deus, se não é isso que tu quer da minha vida, tudo bem, eu confiarei em ti, porque eu sei que tu tens o melhor pra mim. E é assim que eu digo pra todos, que eu hoje, só hoje, se quem me conhece Deus no início sabe que já faz 2 anos então, que eu tô dentro da igreja. E só hoje eu disse pra Deus que eu espero no tempo dele, que eu vou fazer tudo no tempo dele, porque eu sei que é o melhor pra mim. Amém? Amém, Jesus. Irmãos, quando iniciou o culto, eu estava triste, né, assim, por ver pessoas que congregam conosco, recebem o ensinamento e não estão aqui num dia de festa, um dia especial para Deus, que é a ceia do Senhor. Sabe? Dói, eu me entristeço, porque eu amo as almas. E eu sei que Deus está vendo tudo isso. E que muito eu ensino aqui dentro da igreja, botar Deus em primeiro lugar, né? Muita gente aprende isso, a gente debate muito no curso. O curso é uma bênção. Eu estou vendo aqui, sabe, os frutos de aprendizado, de pessoas que estão se dedicando, sabe, a fazer o curso. E o meu filho, Patrick, que ele é meu filho, não é só mais do meu marido, né? Mas, sabe, eu chorava ali e dizia para a Marcinha, que orgulho. Eu estou cheia de orgulho, eu acho que eu estou mais que o Jair, eu chorava ali no fundo. Que bênção. Glória a Deus. Sabe, não por ser ele, mas por ele estar se dedicando, colocando Deus em primeiro lugar. Irmãos, não há dinheiro que pague isso. Sabe, de ver as pessoas aprender as coisas, como diz os castilhanos, sacar, né? E colocar em primeiro lugar, fazer aquilo para agradar ao Senhor. Porque Ele não está aqui agradando a mim, porque convidei Ele. Ele está agradando a Deus. E sabe, eu te amo, Patrick. Não posso falar mais. Amém. Dizem que pegar algo de alguém é roubo, né? Ela pegou parte do meu testemunho. Eu quero dizer, Deus sabe, eu quero dizer para a igreja que eu estou orgulhoso, porque por volta de 3 anos atrás, eu levei esse cara aqui para o Rio de Janeiro comigo. 3 para 4 anos. É por aí. E eu estava no Rio de Janeiro, e eu sei que foi preparado por Deus, que Deus já estava vendo o dia de hoje, 4 anos atrás. Eu creio que Deus estava contemplando o dia de hoje, 4 anos atrás. Quando fez que tu subisse naquele caminhão, que tu não queria ir, que tu achou que tu ia trabalhar, que tu ia fazer força, e não gostava muito de fazer força. Só que o irmão dele já havia viajado comigo, o Pablo, que eu hei de vê-lo dentro desta casa. Glória a Deus. Em nome de Jesus. A primeira parte ele já fez, que é aceitar Jesus. A segunda eu vou ver aqui dentro. Aleluia. Amém? Mas o Pablo disse para ele, não, vai com o pai porque é bom. E eu me imagino, eu imagino a cena dele com o irmão dele. Nossa, será que o pai não vai me botar a trabalhar? Aí o irmão dele disse, não, vai que é bom, tu vai gostar. E ele acabou indo para o Rio de Janeiro comigo. Ali o Espírito Santo começou a trabalhar.
nós fomos falando, né, de tantas coisas, e aí eu fui indo pelas beiradas e comecei a falar do Espírito Santo para ele, de quem é esse Jesus, que eu conheci e conheço cada vez mais todos os dias. A cada dia nós conhecemos um pouco mais desse Deus. E aquilo que eu já tinha, eu fui passando para ele. Naquela época eu era apenas um crente de banco. Eu não tinha o conhecimento que tenho hoje, que não é meu, mas que sim, Deus tem me passado. E amados, o pouco do conhecimento que eu tenho não é de livros, não. É da Bíblia e do Espírito Santo usando. Vocês não pensam que eu fiz curso de teologia? Não fiz nenhum. E nem vou fazer, porque eu acho que o melhor ensinamento para mim é o Espírito Santo. Para minha pessoa. Eu aprendo muito mais quando o Espírito Santo quer se revelar para mim, quer revelar as coisas para mim, do que eu pegar um livro e começar. Eu não estou vejam bem, não pensem que o pastor está dizendo que vocês não têm que estudar. Estudem sim. Mas para mim, Deus tem trabalhado dessa forma. E eu estou muito feliz, porque hoje eu vejo, eu estava gravando ali e lembrando disso. Hoje eu vejo que Deus é misericordioso. Porque na cidade de Volta Redonda, numa congregação da Deus e Amor, né? Eu disse para ele: filho, nós não vamos carregar hoje. Nós estávamos lá na companhia siderúrgica CSN em Volta Redonda. Vamos procurar uma igreja para ir. Isso depois de eu já ter falado do amor de Deus e ter tocado no coração dele, ele ter se emocionado. E eu não insistia muito, eu colocava louvores e falava um pouquinho. Aí fomos a uma igreja Deus e Amor em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Lá esse cara aqui aceitou Jesus. Glória a Deus. Amém? E eu creio que Deus estava preparando o dia de hoje, porque eu creio que o Senhor estava radiante de alegria, olhando para este lugar essa noite e vendo que mais um filho dele estava aqui, fazendo aquilo no qual ele foi chamado. Porque tu tem um chamado, não só de levita, mas de pregador. Glória a Deus. Tem um chamado de pregador, irás pregar para multidões, não que isso seja para a tua glória. Mas multidões ouvirão a tua palavra. Eu não sei de que forma, se através de um DVD, de um CD, eu não sei. Mas multidões ouvirão. Aleluia. Muitos jovens se converterão. Glória a Deus. Amém, Jesus. E amados, eu estou orgulhoso e confesso que um pouco da glória eu quero para mim. Porque eu estou orgulhoso, porque além de ser pastor, eu sou pai. Glória a Amém? Deus. Aleluia. E eu quero dar um outro testemunho também. E esse é para mais uma vez, não que esse do Patrick não seja, porque foi um testemunho particular referente ao Patrick. Mas o inimigo tem tentado parar a obra desse ministério. E as maneiras que ele tem usado, eu nem quero entender. Porque eu sei que meu Deus é maior que tudo. Mas ele tem tentado sim. E eu sei que ele não vai parar. Amém. Vai continuar tentando. O que ele não sabe é que ele vai cair toda vez que ele tentar. Amém. Glória a Deus. Amém? E eu e o Patrick, eu gostaria até que o Brian estivesse aqui. Onde está o Brian? No banheiro. O Brian, como todos sabem, né, tem uma moto que tinha, né?
que eu dei para ele. E ele havia ido lá no dia, né? Olhado uns veículos lá. Vem aqui, filho. Meus 2 filhão aqui. E ele disse: pai, eu olhei uns carros lá, eu olhei um Uno, olhei um Peugeot, olhei um Gol. Mas eu não sei, tu vai lá e olha um carro lá. Aí eu convidei o Patrick, vamos lá. Aí fomos no posto, né? Lavamos o polo, que Deus havia nos dado já, né? Nós havíamos comprado um Gondinho, primeiramente um Uno. Depois Deus nos abençoou e nós trocamos por um Polo, sem pagar quase que nada por isso. Né? E aí disse: Patrick, vamos lavar o Polo também, que aí nós vamos com o Polo, tu vai com a moto. Se for vontade de Deus e tiver algo, um carro melhorzinho lá e eu não vá ter que pagar nada para sair com o carro de lá, né, Patrick? Vamos ver se o Dinho troca. Aí fomos lá, olhamos os carros que o Brian havia olhado lá. Depois eu quero que o Brian conclua. E aí eu fechei com o Jim, dei a moto, e aí olhamos o Uno, olhamos o Gol, mas aí tinha que ser o carro que tu sonhou. Não, mas tu vai dar o teu testemunho. Não, tu vai dar. Bom, peguei o Uno, melhor dizendo, o Peugeot pro Brian. Dei a moto, saí, e o Patrick pegou o Peugeot. Aí eu olhei uma Paraty que havia lá, essa que está aqui. E aí, tá aqui o Patrick que não me deixa mentir, o Dinho, e essa Paraty. Como é que tu pode melhorar para mim aí, que eu não tenho dinheiro para te dar. E o Dinho, não, dá uma volta nela. Aí eu e o Patrick demos uma volta nela, o carro excepcional. O mesmo ano do Polo. E aí tinha um casal olhando ela lá, né? E o casal interessado nela. E o Patrick, até tu falou, não, se for de Deus, que será nossa, no caso. Aí o casal olhou, aí o Dinho não deu muita atenção, né? Para eles ali, mostrou que tinha que mostrar e não deu muita atenção. E eu já havia dito pro Dinho, eu quero a caminhonete. Aí tinha até alguém que tinha olhado, né? A caminhonete viria buscá-la. Você sabe o que aconteceu? Eu não dei nem R$1, só o Dinho aumentou por umas poucas parcelas lá no final, a prestação seguiu a mesma, e eu saí de lá com a Paraty que está no pátio. Por honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então eu não, melhor dizendo, eu não poderia deixar de dar esse testemunho. Amém. O diabo até usou isto para tentar, né, nos diminuir, né, nos caluniar, né, mas ele caiu por terra. Né? Eu quero que o Brian conclua a parte do testemunho do carro dele. Glória a Deus. Amém, Jesus. Só para concluir, então, que Deus sabe do coração de cada um, mas sabe das vontades e de quais são as prioridades. Então, conforme isso, Deus abençoa conforme a gente busca, conforme a gente quer. Eu já tinha pedido para Deus, que eu estava na hora de trocar, de dar moto por um carro. E Deus abençoou, graças a Deus está ali na frente, está no giro. E amém. Amém. Glória a Deus Deus. abençoe cada um também. Nunca mais vamos embora agora. Paz, irmãos. Eu estava pensando sobre isso, a questão do testemunho, né? Nossa, quanto tempo faz que eu não dou testemunho na casa de Deus, né? Mas o nosso testemunho maior é que a gente está aqui na casa do Senhor, servindo a Ele, né? Mesmo com as dificuldades. Isso que a Jéssica falou a meu respeito, eu fiquei pensando assim. Ontem eu estava conversando com o Patrick sobre isso.
nossos assuntos não mudam muito, meu Patrick, a gente está sempre falando sobre isso e o nosso assunto, o nosso papo flui mais quando a gente fala do Espírito Santo do que qualquer outra coisa. Flui assim, e cada um quer falar mais, né? Na hora de comer, então não dá. E é uma bênção, porque ontem eu falei para o Patrick isso. Como tem acontecido, porque um dia eu disse para você assim, eu preciso mudar o meu temperamento, o jeito de ser. E ela disse assim, então começa a orar pelos dons e os frutos do Espírito Santo. Porque não adianta a gente só pedir para Deus. Deus vai nos dar a oportunidade de ser. Amém. Glória a Deus. E nós temos que saber discernir para que a gente possa aproveitar essas oportunidades. E assim nós praticar dia a dia. Porque uma coisa é eu querer ter paciência. E outra coisa é Deus me